Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos juntos para esse nosso momento de adoração, um momento para a gente ouvir a palavra de Deus, um momento para a gente se colocar diante do Senhor, para aquilo que Deus tem para trabalhar, fazer, operar no nosso coração. Nós estamos ainda nos cultos de quinta-feira, referente aos cultos de quinta-feira, ainda fazendo essa reunião à distância, por causa da restrição dos horários. O nosso culto começa às 20 horas e também às 20 horas é o horário que encerra o tempo de circulação nas ruas de Campinas. Então a gente está fazendo esse culto ainda online, mas diretamente de casa, né? Os outros cultos, o culto de domingo e também a escola bíblica, eventualmente a consagração, como teremos nesse próximo domingo, será feito diretamente da igreja, com transmissão também online, mas nós teremos então uma flexibilidade maior de horário, podemos estar então na igreja. Mas de toda forma é uma alegria a gente poder estar junto. É muito bom a gente poder estar resguardado dentro de casa, cuidando dentro de casa, e ao mesmo tempo a gente está junto em adoração, a gente está junto nesse momento de fortalecimento, de edificação. Deus tem nos abençoado com essas oportunidades, até mesmo com a tecnologia. A gente tem tido essas oportunidades, estamos permanecendo inclusive em oração. Vários dias estamos fazendo momentos de oração, momentos de instrução, e isso tem sido muito bom para nós, né? Deus está nos fortalecendo nesse tempo dessa forma tremenda. Nós louvamos a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração inicial para a gente começar essa nossa conversa, esse nosso tempo. Eu peço que você, aonde você estiver, que você também se dirija ao Senhor agora, que você se dirija a Deus, para que seja um tempo para Ele falar no seu coração. Então, amém? Vamos juntos orar. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, por estarmos reunidos pelo Teu Espírito. É o Senhor que nos coloca, Deus, voltados para a Tua voz, para a Tua grandeza, para a Tua majestade. O Senhor coloca cada um de nós, aonde a gente estiver, dirigido a um só lugar, que é o Teu trono, que é o Senhor. Portanto, que venha desse lugar, ó Deus, que venha do Senhor a palavra, que venha do Senhor a orientação, a instrução para nós nesse dia. Que esse mover do Senhor que alcança, que chega até o nosso coração, produza então mudança em cada um de nós. Uma mudança para a gente parecer mais com Cristo, uma mudança para a gente viver melhor o plano do Senhor, uma mudança para a gente sentir e pensar de forma diferente. Então faz, ó Deus, essa obra. Toca nas nossas vidas hoje, nos abençoa nesse tempo. Cada um que já está aqui, que já está conectado, aqueles que vão chegando também, que o Senhor vai colocando debaixo desse mesmo cuidado, dessa mesma bênção do Senhor, para um tempo de vitória, para um tempo de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, os irmãos podendo até acompanhar outros irmãos, saber que estão aí juntos, que nós estamos então na presença do Senhor. Deus está cuidando da gente, Deus está nos fortalecendo. E eu quero, nesse tempo aqui, nessa conversa que a gente vai ter, essa meditação que nós vamos ter nesse tempo, eu quero lembrar, nós estamos falando aqui, já é a terceira reunião que a gente fala a respeito da igreja edificada por Cristo. Pensar, lembrar que Jesus então teve o seu ministério terreno. Jesus trouxe muitos ensinos, muitas instruções, muitas verdades, ele anunciou o reino e ao morrer e ressuscitar ele inaugura um novo tempo, uma nova história, uma possibilidade de uma vida diferente, que é a vida que a gente está vivendo hoje, uma vida onde nós podemos ser resgatados realmente das trevas, podemos viver debaixo de um cuidado de Deus. E Deus, então, através de Cristo Jesus, trouxe não só esse sacrifício, não só essa entrega, como se inaugurando realmente uma nova vida, mas ele trouxe um sustento contínuo para nós, um sustento diário. A igreja, então, edificada, construída, sustentada por Cristo, é uma igreja, é um organismo vivo. Ela está em contínuo movimento. Ela tem, então, uma ação contínua, ela tem um propósito, ela tem um porquê, ela tem uma razão de ser. Ela não é dirigida por homens, ela não é conduzida por homens, ela não é ditada por regras humanas, mas ela é ditada, ela é conduzida então por regras e orientações divinas, daquele que realmente construiu, aquele que realmente edificou a igreja. Ainda que a gente possa olhar
muitas denominações, muitas formas, e de verdade, muitas vezes a gente vai encontrar equívocos, a gente vai encontrar erros na igreja, mas quando nós buscamos na Escritura, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Cristo, quando edificou a igreja, e trouxe como uma instrução e deixou registrado através da palavra, deixou algo perfeito, algo que realmente iria alcançar a nossa vida. O próprio Senhor Jesus, quando roga por aqueles que estavam diante dele, ele diz: eu rogo por esses, por aqueles que ainda vierem a crer. Ou seja, Cristo já imaginava essa igreja construída, edificada, segundo um plano, um propósito dele. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. O que é importante é nós vivemos o modelo da igreja. A gente vive não só esse tempo que aguarda, esse tempo que nós somos a noiva, que está sendo purificada, esse tempo que nós somos a igreja em construção, mas que a gente possa viver intensamente esse projeto, esse plano de Deus. E hoje eu quero compartilhar um texto então com vocês, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, em que traz um pouco desse discurso ainda de Jesus a respeito da igreja, a respeito desse tempo da igreja, daquilo que seria edificado por ele. João 14, então, versículo 16 e 17, diz assim para nós a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Tremenda palavra do Senhor Jesus, trazendo ali para os seus discípulos uma realidade que ainda estaria para ser completada. Algo que estaria para acontecer e que seria totalmente diferente do que eles imaginavam. Não era algo do que eles estavam vivendo, não era parecido com o que eles estavam vivendo, mas era um novo tempo. Algo que estaria sendo inaugurado. Jesus então diz ali com clareza: eu rogarei ao Pai. Por isso a gente tem falado de uma igreja edificada por Cristo, ou seja, uma participação ativa de Cristo na igreja que estaria sendo constituída. Cristo atuando na igreja. Não um Cristo ausente da igreja ou saudoso da igreja, não, um Cristo presente que atua, que opera, que faz a obra ainda continuamente. Diz aqui o texto que ele então rogaria ao Pai e o Pai daria o Consolador. Entendemos que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Ele diz aqui como o Espírito da verdade, aquele que haveria de estar no meio de nós. E ele então seria entregue, seria derramado, seria colocado sobre todas essas pessoas, sobre a igreja, sobre aquele povo que estava ali junto com Cristo e sobre aqueles então que viessem a acreditar. Veja que ele coloca aqui a verdade de que esse Espírito estaria para sempre, diz aqui o texto. Esteja para sempre convosco. E veja o contraste do próprio Cristo, que naquele momento estava prestes a se ausentar, a ir embora. Prestes a se despedir, então, dos discípulos. Ele diz: o Espírito vai estar continuamente com vocês. Eu estou indo embora, eu vou para junto do Pai. Ele trazia regularmente esse discurso de despedida, mas ele diz: olha, o Espírito vai estar com vocês. O Espírito vai habitar com vocês. E aí ele traz uma distinção de entendimento a respeito do Espírito, quando ele diz ali que, olha, o mundo não pode receber esse Espírito. E nós sabemos disso. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita naqueles que creem. O mundo não consegue receber, e diz mais ainda, o mundo não pode receber porque não o vê, não consegue enxergar, não consegue entender. E ainda que eu e você não tenhamos uma visão física do próprio Espírito, nós temos tão forte ele dentro de nós, testifica tanto dentro de nós, que para nós é uma certeza, uma convicção, para nós é uma prova, a presença do Espírito em nós. E diz mais, o mundo não conhece esse Espírito, ele não tem familiaridade, ele não entende desse Espírito. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está habitando convosco, mas mais do que isso, ele estará em vós, estará dentro de vós. Jesus então está trazendo esse novo momento, essa nova história, esse novo instante da igreja. Uma igreja que pudesse então viver efetivamente a presença de Deus, a presença divina, a presença do Espírito Santo. E eu quero então falar com você justamente sobre a igreja que vive isso.
A igreja que vive a presença divina, a presença do Espírito Santo. Afinal, se Cristo estabeleceu a igreja para que ela tivesse essa presença, é porque isso é fundamental. É essencial para que a igreja pudesse caminhar, ter a presença então do Espírito. Não era simplesmente ter um nome, não era simplesmente ter uma vontade, não era de alguma forma estabelecer isso num estatuto, não. A presença de Deus seria junto com a igreja. Diz o texto mais uma vez, a fim de que esteja para sempre convosco aquele Espírito que seria derramado, o Consolador enviado pelo próprio Deus, pelo clamor de Cristo Jesus. Ele estaria conosco sempre, para todo o tempo. E nós entendemos que enquanto a igreja permanece nessa terra, o Espírito permanece aqui. O Espírito permanece através da igreja. Quero com você então entender o que é, afinal de contas, essa presença divina que nos acompanha, essa presença divina que continua com a gente, que foi planejada por Cristo. Alguém pode dizer, mas isso então deve estar dentro da igreja, isso talvez esteja no templo, talvez as edificações, as igrejas construídas, os prédios construídos, eles possam abrigar então esse Espírito da verdade, abrigar nesse lugar o próprio Deus. E eu trago para você então um versículo que fala diferente disso, Atos 17, 24, que refuta justamente essa ideia de que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus estaria limitado ao templo. E diz assim então, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Veja o que o texto está dizendo para nós. O Deus, então, que fez todas as coisas, que constituiu, que construiu, que edificou todas as coisas, que fez o mundo e tudo que existe no mundo, ele não cabe, ele não se acomoda dentro de um templo que foi feito pelo próprio homem. O homem, como criatura de Deus, então cria algo e tenta colocar Deus ali dentro, e ele não cabe ali dentro. Ele não consegue se acomodar ali dentro porque ele é muito maior do que o templo, ele é muito maior do que o homem, ele é muito maior do que todas as coisas criadas, porque ele é criador então de todas as coisas. E muitas vezes nós podemos imaginar que a presença, quando falamos da presença de Deus, ela está restrita a um templo. Ela está restrita àquele lugar, e às vezes existe até uma idolatria pelo templo, uma idolatria pelo prédio, pelo lugar, pela edificação, pela construção, mas claramente o texto diz que não é ali que habita o Senhor. Ele não consegue reter, ele não consegue acomodar, ele não consegue cercar Deus. Deus, então, a presença declarada por Cristo, a presença que estaria contínua conosco, não seriam os prédios edificados, as igrejas edificadas. Ele habitaria então num outro lugar, ele estaria então num lugar diferente. E não nesse templo, como diz o texto, não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele estaria num outro lugar. E aí então, olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender aonde afinal esse Espírito estaria. A palavra nos diz então, 1 Coríntios 3,16, Paulo orientando a igreja de Corinto, ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, esse Espírito de Deus habita dentro de nós. Esse Espírito de Deus, ele tem como lugar de habitação, o lugar dele estar, o lugar dele permanecer dentro de nós. O objetivo dele é estar então dentro de nós. O texto que nós lemos no início de João, que nas palavras do Senhor Jesus, ele diz que o mundo não vê, que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O objetivo do Espírito, então, é estar dentro de nós. Imagina, então, Deus nessa forma, nessa apresentação, o Deus na sua trindade, então, na figura do Espírito Santo dentro de nós, como um objetivo, como aquilo que Cristo estava determinando, que ele estava dizendo que aconteceria, seria derramado esse Espírito, e esse Espírito então estaria dentro de nós.
Ou seja, aonde eu estiver, aonde você estiver, o Espírito estará conosco. O Espírito estará dentro de nós, dentro daqueles que creem, dentro daqueles que resolveram se entregar para Deus. Não é nada menos do que o próprio Deus dentro de nós. 100% Deus dentro de nós. Não é um Deus misturado, não é um Deus de segunda categoria, não é um Deus mais ou menos, não, é Deus absoluto, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de vida dentro de mim e de você. E aí então, isso é tão verdadeiro que esse Espírito interage comigo e com você. Esse Espírito, então, que estaria dentro de nós, conforme a promessa do Senhor, que estaria conosco todos os dias, ele é um Espírito vivo, ele é um Espírito que fala, ele é um Espírito que se comunica, o Espírito, como diz a palavra, que intercede por nós, o Espírito que nos ensina, que nos instrui, e até mesmo o Espírito que, em algum momento, pode se entristecer por aquilo que eu e você, como templo do Espírito, fazemos. Ou seja, aquilo que nós levamos o nosso corpo a fazer e às vezes levamos a nossa alma a cometer. O Espírito que está dentro de nós, ele pode até mesmo se entristecer. Ou seja, em algum momento esse Espírito pode se sentir que não é participante ativo, efetivo e dominador sobre esse corpo, sobre essa vida. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, ele fala sobre isso. Ele diz: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." A ideia de que o Espírito então está conosco, como disse o Senhor Jesus, até os últimos tempos, até para sempre, ele diz ali. Esse Espírito que então nos selou para o dia da redenção, ele em alguns momentos ele pode se entristecer comigo e com você, porque o restante de mim, ou seja, o meu corpo e a minha alma, não corresponde ao querer daquele Espírito. Não corresponde à santidade daquele Espírito. De alguma forma, ele não consegue desenvolver aquilo que ele gostaria, mesmo estando dentro de nós, mesmo habitando dentro de nós, mesmo movendo dentro de nós, porque ele ainda está dentro de nós, clamando por uma permissão para agir nas nossas vidas. Ele está dentro de nós nos convencendo e trabalhando no nosso entendimento para que a gente dê autoridade, para que a gente dê realmente a condução da nossa vida para Ele, para que Ele realmente se assente no trono. Mas então, vamos entender então como que esse Espírito, ou qual que é o propósito desse Espírito, ou como que esse Espírito, como diz lá, estaria em vós. Qual que é a ideia, então, não só de um relacionamento individual meu com o Espírito Santo, mas um relacionamento coletivo, se não é no templo? Como que seria esse relacionamento coletivo de forma a esse Espírito me dar unidade, esse Espírito colocar de nós debaixo, cada um de nós debaixo do mesmo Pai? A palavra de Deus fala um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Como que isso então poderia nos dar realmente uma unidade? Como que poderia fazer com que a gente estivesse todos juntos e vivêssemos então como igreja? Afinal, nós estamos falando de uma igreja edificada por Cristo, não só pessoas individualmente edificadas por Cristo, mas uma igreja. Entender então que não é o templo que retém e detém o Espírito, mas esse Espírito que habita dentro de nós é fundamental para que a gente possa entender até a nossa interação. Porque como é verdade que nós experimentamos e fomos forçados a experimentar a distância como estamos agora, talvez cada um na sua casa, eu aqui na minha casa, a gente possa declarar com certeza, com convicção, que nós somos a igreja. E que nós vivemos a igreja. E que o Espírito Santo está em nós, mesmo que a gente não esteja no mesmo lugar, mesmo que a gente esteja num lugar como a nossa casa, mesmo que a gente esteja no carro, mesmo que a gente esteja no trabalho, em algum outro lugar, o Espírito está conosco porque Ele está dentro de nós. E de alguma forma, então, Ele nos liga. De alguma forma, então, Ele, nesse propósito de edificação, de fortalecimento de uma igreja, Ele nos liga, Ele nos conecta. Ele coloca a gente em unidade que está acima dessa conexão virtual que nós temos pela tecnologia. É uma conexão espiritual que dura para sempre. É uma conexão espiritual que já existia antes mesmo da tecnologia.
e que vai perdurar independente disso, e que vai perdurar mesmo que eu e você não estejamos mais, mesmo que você não estejamos conectados num aplicativo, esse Espírito estará conosco e estará nos unindo. Ou seja, se nós estivermos unidos por Ele, Ele estará no meio de nós. E esse versículo que está aí para você, Mateus 18, 20, diz isso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E muitas vezes nós pensamos, então, nós precisamos estar 2 ou 3 juntos para que realmente o Senhor esteja no nosso meio. Mas não é isso que diz a palavra, é 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é um crente reunido com outro, mas é um propósito. É uma motivação, é o porquê da nossa reunião. É reunido, então, em nome dele, com o objetivo de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Com o objetivo de que o nome do Senhor prevaleça, com o objetivo de que o Espírito, então, de alguma forma, prevaleça nessa nossa conversa. Mais uma vez citando, a palavra de Deus diz que nós deveríamos nos encher do Espírito onde não há contenda, nos embriagar do Espírito, ou seja, num nível tal do Espírito onde ele aparece mais do que eu e você. 2 ou 3 reunidos em nome dele significa que nós estamos debaixo de um comando, nós estamos debaixo de uma direção, de um porquê, de uma razão. Ele se faz presente porque ele aparece nesse lugar. Ele se faz presente porque eu e você aceitamos estar reunidos em nome dele, porque se eu e você estivermos reunidos e não for em nome dele, e não for para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado, lembra, eu e você podemos até mesmo entristecer o Espírito Santo. Ou seja, esse Consolador derramado sobre nós, esse Consolador, esse Espírito que vive, a presença divina dentro da igreja, ela se manifesta de várias formas. Mas ela se manifesta de uma forma claramente através dos filhos. Através de mim, através de você. Através de um porquê. Se nós estamos então reunidos em nome do Senhor, se nós estamos reunidos com um propósito, Ele se faz presente. Não é porque é a única forma de invocá-lo, não é porque é a única forma de tê-lo próximo de nós, afinal esse Deus está em todos os lugares. Mas ele se manifesta presente, ele aparece, ele rompe, ele acontece, ele dirige, ele comanda nesse momento. Nesse instante, então, em que nós nos reunimos no nome dele. E quando nós lembramos da obra do Senhor, quando nós trazemos à memória aquilo que o próprio Senhor Jesus fez para que eu e você estivéssemos unidos, ele se manifesta. Ele está no meio de nós. Ele é exaltado no nosso meio. Ele é engrandecido no nosso meio. Todas as vezes que alguém olha para mim e para você, a princípio essa pessoa enxerga eu e enxerga você. Mas há uma busca desse Espírito de forma que quando alguém olhar para mim e para você, enxergue não eu e você, mas enxergue o Senhor em nós. Que enxergue o Espírito em nós. Que enxerga o poder de Deus em nós, que enxerga a majestade de Deus em nós, a santidade do Senhor em nós. E eu quero compartilhar aqui esse texto que já está na tela, é para você ler. Esse texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que diz assim: E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Esse texto, ou um texto paralelo a esse que nós usamos na ceia do Senhor, traz o sacrifício, a lembrança do sacrifício. Com qual objetivo? A lembrança do sacrifício de Jesus para que ele seja engrandecido, para que ele seja lembrado, para que a gente possa participar desse momento, diz a palavra, de uma forma digna, ou seja, a nossa participação é uma participação em que a gente exalta o nome do Senhor e ele se faz presente, então, no meio de nós. Ele se manifesta no nosso meio. É um momento, muitas vezes, que a gente se quebranta, é um momento que a gente se arrepende novamente, é um momento que a gente se conserta.
o momento que a gente se ajusta com Deus. É um momento tremendo, mas isso só acontece porque o Espírito se manifesta no nosso meio. Só acontece porque o Espírito prevalece em algum instante, porque nós nos unimos, nós estamos juntos, e não importa se a gente está na igreja, não importa se a gente está à distância, não importa se a gente está num hospital, não importa se a gente está numa casa. Nesse momento em que a gente se volta para o Senhor, em memória dele, é o momento em que todos nós buscamos o mesmo. Todos nós trazemos o mesmo, todos nós lembramos do mesmo. E o Espírito então prevalece em nós. Veja que quando Cristo falou a respeito do Espírito que seria derramado, que seria então colocado sobre nós, ele estaria conosco e seria então uma marca para mim e para você. E mais uma vez, Jesus diz, olha, o mundo não consegue entender isso, o mundo não consegue perceber isso. E não adianta a gente se esforçar para que o mundo entenda essa verdade. Nós vivemos essa verdade intensamente. Nós vivemos essa verdade da presença de Deus. Nós vivemos essa verdade de ter o Espírito dentro de nós, como um presente de Deus, o próprio Deus no nosso meio. Quando declaramos que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nós olhamos para uma realidade que foi uma realidade visível, testemunhal, sacrificial da presença, do amor de Cristo por nós. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e encontramos o Espírito, nós temos um testemunho da fidelidade do Senhor. A palavra de Deus, quando fala do penhor que está dentro de nós, é aquele sentimento de que realmente esse é o penhor, o Espírito Santo é o penhor. É a certeza de que Cristo vem buscar a igreja. Nós temos aqui o penhor, que garante, que dá certeza, a convicção de que ele virá buscar. E essa convicção, então, alcança todos os corações de forma que a gente viva essa unidade. Ou seja, a presença divina no meio da igreja não é uma lembrança. A presença divina no meio da igreja não é um decreto. A presença divina no meio da igreja não é um nome. É um espírito de vida dentro de nós, que muda a forma da gente pensar e a forma da gente sentir. Essa igreja edificada por Cristo é uma igreja viva, que há necessidade sim de ceder à voz desse Espírito, porque quantas vezes, e eu lembro daquilo que eu falei com vocês no início dessa conversa, dessa meditação, quantas vezes a igreja não é a igreja que o Espírito domina, dirige e trabalha. Quantas vezes a igreja, então, entristece o Espírito que habita dentro dele porque a igreja age de uma forma errada. E aí, então, quem olha não vê o Espírito. Quem olha não enxerga o Espírito movendo. Não enxerga algo divino movendo. Mas esse Espírito, então, se ele prevalecer, se ele realmente tomar o lugar, se ele for adorado realmente, se ele for exaltado realmente. A palavra de Deus fala lá em Salmo 22:3, porém tu és santo que habita entre os louvores de Israel. Se nas nossas palavras, nas nossas declarações, nos nossos louvores, houver realmente o nome do Senhor, a adoração ao Senhor, diz o texto, ele habita nesse lugar. Ele habita nesse lugar onde ele realmente é adorado, onde ele realmente é exaltado. Reuniões que têm realmente o propósito de engrandecer o Senhor, e não engrandecer a mim ou a você, mas engrandecer o Senhor. Não um lugar para a gente falar de mim, de você, não um lugar para a gente ser melhor ou contar só a nossa história, não. É um lugar para glorificar a Deus. Um lugar para mostrar, para declarar a grandeza, a majestade do Senhor. Quando nós olhamos os Salmos, quanto das declarações, do poema dos Salmos, são histórias de homens de Deus, que falam da sua própria vida e seu relacionamento com Deus. Talvez a minha vida, a sua vida, possa se transformar num salmo quando a gente conta a nossa história. Talvez a minha vida, a sua vida, realmente possa ser um texto bonito, poético, onde fala a grandeza de Deus, onde declara a grandeza de Deus, e sabe então que nesse lugar de exaltação,
No meio dos louvores, do salmo, do hino, da glorificação, da exaltação, o Senhor se faz presente porque Ele é exaltado nesse lugar. Se faz presente porque Ele rege nesse lugar, porque Ele domina esse lugar, porque Ele é engrandecido nesse lugar. Ele toma conta desse lugar, Ele opera então nesse lugar. Ele opera de forma que o poder dele efetivamente se manifeste. O poder do Senhor se manifeste contra as trevas, contra toda e qualquer força das trevas, contra todo e qualquer investimento das trevas. O poder do Senhor então se manifesta. Então é Ele realmente fazendo. É a presença divina na igreja que não é o templo, mas somos nós. Marcos 16, 17, até o versículo 18 diz assim: esses sinais onde acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui fala da autoridade do nome de Jesus, de forma que esse Jesus que se assenta à destra de Deus continua operando através da minha vida, sua vida, porque o Espírito está em nós. De forma então que manifesta essa igreja, manifesta a presença do próprio Deus, manifesta a presença do próprio Senhor Jesus. Porque em nome dele, como diz o texto, os demônios então se sujeitam, em nome dele então há poder para falar em novas línguas, em nome dele as serpentes não farão mal, em nome dele o veneno não matará, em nome dele, em nome da presença dele, do poder dele manifesto. Em todos esses lugares, então, os sinais estão mostrando que a igreja de Cristo tem um poder divino, tem a presença divina. Mais uma vez, não é uma lembrança, não é uma referência, mas é uma igreja viva, onde o Espírito Santo de Deus habita, opera, realiza, faz sinais, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja exaltado. Se for com esse objetivo, se for realmente para cumprir o plano de Deus, se vivemos aqui, se passarmos aqui com esse sentimento, esse pensamento de que estamos cumprindo o plano de Deus, ele estará presente de uma forma clara, nítida e distinta de todas as outras coisas. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, o texto que a gente conhece tanto. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se então comissionados, enviados, fazendo a obra e levando essa verdade, se assim passarmos por esses dias, passarmos por essa terra com esse projeto, com esse plano, com esse porquê, seremos efetivamente a igreja de Cristo, com um propósito estabelecido com Ele. E como diz o texto, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a presença de Deus aparece no nosso meio. A presença de Deus é evidente no nosso meio. A presença de Deus se manifesta. Porque como é verdade que quando nós estamos levando a verdade para alguém, levando o evangelho para alguém, e pessoas que se prostram, como isso engrandece o Senhor e alegra o nosso coração. Quando vemos as pessoas dando testemunho público através do batismo, quando nós vemos as pessoas sendo libertas pelo entendimento, pelo conhecimento da verdade, quanto que isso glorifica a Deus, quanto que isso mostra a presença divina no meio da igreja. Muito mais do que palavras, muito mais do que ensinos. O próprio Paulo falava a respeito de anunciar a verdade com poder. Acompanhado então de um poder, acompanhado de algo sobrenatural que produz transformação. Se unidos por Ele, então, se lembrando da obra dele, envolvidos nessa obra, adorando então ao Senhor,
vendo o poder de Deus no nosso meio, manifestando o poder, exaltando o Senhor, e menos de nós, mais dele, seguindo realmente os passos do Senhor. Essa igreja é a igreja que contém, que carrega, que leva o poder de Deus. Se nós formos realmente o corpo de Cristo, cabeça sendo Cristo, Ele opera no nosso meio. Se formos efetivamente a noiva, como a própria palavra nos anuncia, e nós desejarmos realmente ser a noiva, nós seremos moldados. Nós seremos então edificados. Nós seremos então trabalhados por Cristo. E teremos essa marca, então essa presença divina. Essa presença divina no nosso meio. Deus no nosso meio. Deus operando no nosso meio. A igreja edificada por Cristo tinha essa marca, tem essa marca, esse é o plano, esse é o projeto. Esse é o ideal, isso é aquilo que Deus quer. Isso é aquilo que Deus planejou. Isso é aquilo que Cristo está edificando. E eu quero finalizar aqui lendo um texto para vocês que fala da igreja primitiva. Com essa cara, muito com essa característica, uma igreja ainda que trazia a lembrança da presença física, pessoal, corpórea do próprio Senhor Jesus, mas que agora começava a viver um novo momento. Começava a viver um novo momento que era a presença do Espírito Santo, ou seja, a continuidade, aquilo que Cristo havia determinado, designado. Atos 2, de 42 até 47, diz assim para nós, e conta um pouco dessa igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, seguindo sua orientação. No partir do pão, lembrando da obra então, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, o poder estava ali contido com eles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Existia então uma unidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, adorando a Deus então em todas as coisas, e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse lugar, então, chamado igreja, esse lugar, então, onde a presença de Deus era tão evidente, onde a presença de Deus era tão clara, as pessoas viviam de uma forma diferente. Diz aqui o texto que os pecadores se achegavam, que as pessoas se achegavam àquele lugar porque aquela reunião, aquela manifestação do poder de Deus atraía as pessoas. Aquela manifestação do poder de Deus mostrava a presença do próprio Deus. E as pessoas se achegavam então para encontrar Deus através dos outros. Diz o texto que o próprio Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Diz que caía na simpatia das pessoas em volta, ou seja, tinha algo de diferente. A igreja edificada por Cristo, ela tem essa característica. Ela não precisa ser um mega templo. Ela não precisa estar reunida num lugar gigantesco. Ela não precisa de tudo isso. O que ela precisa é da presença. Ela carece da presença de Deus, porque se assim for, ela cumpre o plano e Deus faz a obra através dela. Se assim for, então manifesta realmente o poder de Deus. Se assim for, realmente o plano de Deus é concluído, ele é executado. A igreja edificada por Cristo, como nós temos falado nessas últimas reuniões, é um plano, é um projeto perfeito. Eu e você podemos estar inseridos nesse projeto, se nós entendermos realmente o que é a igreja. Hoje nós falamos sobre essa presença divina na igreja, que não se reduz ao templo, que não está necessariamente na minha reunião com você, mas estará sim se o propósito de Deus estiver no nosso meio. Então, mais uma vez, a igreja que somos nós, para que ela realmente aconteça, precisa ter menos de mim e mais do Espírito.
Menos de nós e mais desse Espírito que habita em nós, de forma a ele prevalecer. Essa igreja, então, para ser realmente e efetivamente a igreja de Cristo, ela precisa ter a cara do Senhor. A presença já foi determinada, cabe a mim e a você renunciar de nós para que ele se manifeste. Renunciar de nós, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de qualquer coisa que seja humana, para que ele se manifeste. A gente pode viver intensamente a igreja. Não é pedindo mais para Deus. Não é pedindo para ele fazer mais do que ele está fazendo. É eu e você nos conscientizando o que nós devemos fazer. É eu e você nos posicionando de uma forma diferente, de maneira que o Espírito prevaleça, de maneira que Deus opere, de maneira que aquilo que ele tem tanta vontade de fazer, ele possa concluir. Depende de nós. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você é 100% Deus. Não é menos do que isso. Com poder de trazer vida para mim e para você. Com poder de transformar a minha vida e a sua vida numa fonte a jorrar para a vida eterna. Nós podemos viver isso. Quero convidar você então a se posicionar assim como igreja. Como igreja que carrega a presença divina. Quero convidar você a orar comigo agora. Para que essa verdade seja real. Que seja a minha história e a sua história. A minha marca e a sua marca. A presença de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, por tanto amor que o Senhor dispensa sobre as nossas vidas. Tanto amor que nos acolhe, que nos chama para junto, que traz a gente das trevas, traz a gente do pecado e conduz para um lugar de santidade, para um lugar de transformação, de quebrantamento, um lugar de amor, de cura, de misericórdia. Deus, nós fomos levados para esse lugar, nós somos levados para junto do Senhor, para perto do Senhor, para sermos trabalhados pelo Senhor. E é verdade, ó Deus, que o Senhor permite que a gente ainda permaneça nessa terra. O Senhor, atendendo até mesmo o pedido do nosso Senhor Jesus, não nos tira daqui, mas o Senhor nos livra do mal. O Senhor está conosco. O Senhor está se manifestando através das nossas vidas. E ao permanecermos aqui, nós somos chamados de igreja. Como povo do Senhor, nós somos chamados de noiva. Nós somos, ó Deus, reconhecidos com uma identidade. Pai, nós sabemos que essa identidade, que essa marca que faz de nós uma só família, esse nosso DNA é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nada menos do que o próprio Senhor dentro de nós, habitando com poder e com majestade dentro dos nossos corações. Portanto, para que a Tua presença seja evidenciada, que a Tua presença seja clara, para que a Tua presença seja manifesta, nós queremos, ó Deus, menos de nós e mais do Senhor. Queremos sim ser cheios do Teu Espírito, mas no sentido de deixar o Senhor fazer, de deixar o Senhor operar, de deixar o Senhor dominar, o Senhor transbordar nas nossas vidas, para que nós sejamos a igreja que carrega a Tua presença, a igreja que aonde vai leva a Tua verdade, a igreja que aonde vai leva do Teu amor, da Tua esperança, da Tua paz, da Tua alegria, que leva das Tuas respostas, que leva dos Teus abraços, ó Deus, que leva, Deus, efetivamente o Teu reino. Ó Pai, em nome de Jesus, que prevaleça o Senhor, que seja mais do Senhor em nós. Nós precisamos, nós dependemos, nós queremos, nós necessitamos mais do Senhor e menos de nós, ó Deus. Portanto, nos ajuda nessa verdade a viver intensamente como igreja. Nós reconhecemos o nosso chamado, o nosso papel e a Tua presença, Senhor. Portanto, faz a Tua obra, faz nas nossas vidas, faz através de nós, que brilhe o Senhor nas nossas vidas, que o Teu poder seja manifesto, que a Tua presença seja a nossa marca, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom ser a igreja com vocês. É maravilhoso a gente poder caminhar junto. Louva a Deus pela vida de cada um,
Peço que Deus esteja cuidando de cada um de vocês, sustentando vocês poderosamente na sua casa, no trabalho, aonde vocês estiverem. E lembra, domingo de manhã a gente está junto na igreja para um tempo de consagração a partir das 9 horas. E à noite, melhor no finalzinho da tarde, às 18 horas, a gente vai ter o nosso culto e também com a ceia do Senhor. Corrigindo o nosso culto à noite, não será às 17h30 como tínhamos anunciado antes, mas às 18 horas. Então, domingo, 18 horas, o nosso culto à noite e de manhã, às 9 horas, para o nosso tempo de consagração. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe poderosamente a sua vida e sustente você em nome de Jesus.